aí, meus queridos profissionais de logística, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal. Hoje a gente então vai falar sobre um novo conceito então no varejo, que seria então os Dark Stores. Por acaso você já ouviu falar nos Dark Stores e você está curioso para saber então sobre esse tema? Então fica comigo neste vídeo até o final, porque então a gente vai estar falando tudo sobre esse tema com mais detalhes. Para você que não me conhece, você está caindo aqui neste vídeo pela primeira vez, muito prazer, eu sou Everton Godoy, sou seu explorador da logística e você está no canal da Logística 4.0. A gente então tem o Dark Store como um centro de distribuição que opera exclusivamente para pedidos online, ou seja, diretamente pelo e-commerce, que diferente das lojas tradicionais, eles não recebem clientes físicos. E claro que a sua funcionalidade é de otimizar então o processo de separação, de embalagem e de entrega dos produtos. Ou seja, eles vão estar localizados aí próximo das localidades urbanas para então facilitar mais a distribuição. Esse tipo de centro de distribuição ele é muito comum num novo conceito de rede de distribuição que nós chamamos aí de Omnichannel. Que surgiu aí na pandemia para então facilitar a entrega de produtos e exclusivamente dar mais imediatismo para os nossos clientes. De conceito aí, né, tem tomado novas proporções e é claro que desde a pandemia para cá, então ele está aí tomando novos sentidos, tomando novas proporções. E é claro que esse tipo de centro de distribuição, né, ou seja, o Dark Store, ele já é introduzido lá nos Estados Unidos, como também no Reino Unido, que basicamente já trabalham diretamente para poder então atender a demanda do e-commerce e poder então gerar os pedidos dentro desse centro de distribuição que obviamente não funciona com clientes, mas existem também toda a automação, toda a tecnologia necessária que a gente vai chegar lá no final desse assunto. Então convido você a ficar comigo neste vídeo até o final para que você então possa estar entendendo muito mais aí do que vem por aí. Então todo o processo de separação, embalagem, entrega de produtos aí é feito de forma que possa então otimizar e que eles possam ganhar tempo para então realizar a entrega da demanda desses pedidos. Então, obviamente, eles conseguem fazer tudo isso de forma mais inteligente e mais integrada para entregar então um bom resultado para você. Focando então nas vantagens de poder então utilizar o serviço aí do Dark Store, a gente pode então ter a agilidade na entrega, uma vez que eles são focados somente nos pedidos online, eles conseguem então realizar todas as outras etapas do processo com maior agilidade e maior rapidez. Na parte de redução de custos, uma vez que eu não tenho funcionários, não tenho clientes para então atender a demanda desse tipo de centro de distribuição, que no caso seria então um hub totalmente diferente de todos os outros, então eu vou conseguir ter menos erros nas minhas operações e isso também que não venham então impactar nos meus custos logísticos. Então isso seria um grande diferencial no caso do Dark Store, que a gente então que no caso então ele pode ser implementado de uma vez que ele precisa atender a todas as exigências necessárias. Maior precisão no estoque, ou seja, eu vou conseguir ter um maior controle do meu estoque para então gerenciar então a minha demanda de pedidos que sai diretamente pelo e-commerce, para então fazer toda a formulação do pedido, ir lá fazer a separação, ir lá fazer a parte de conferência, enfim, tudo isso eu consigo fazer com maior precisão a partir do momento que eu tenho um WMS que seja totalmente eficiente e que possa garantir então maior acuracidade no meu estoque para poder então atender essa demanda diretamente do Dark Store.
Então, tudo isso pode ser pode ser muito preciso a partir do momento que eu consigo então introduzir esse tipo de conceito dentro da minha operação, que pode ser crucial e pode então trazer diversos benefícios aí para a minha operação, assim como também para o meu cliente. Pessoal, então a gente preparou aqui um pequeno esquema para que então vocês possam estar entendendo exatamente como é que funciona então os processos logísticos aí envolvendo o Dark Store. Primeiro, é feito o recebimento dessas mercadorias, ou seja, as lojas físicas, né? Então, a partir do momento que realizam então para poder então abastecer esses dark stores, então eles fazem então eles fazem então a entrega dessas mercadorias e eles então fazem esse recebimento, que aí então no caso vai envolver a verificação da quantidade e a qualidade daquele item antes de ser enviado para o cliente, tá? Que aí então eles vão fazer isso através do processo de conferência, tá? Melhor dizendo, que aí então eles vão pegar todas as informações da mesma forma como se fosse no centro de distribuição. Eles vão pegar, vão bater os itens, vão bater a nota fiscal, ver se o item está em está batendo com a quantidade da nota fiscal, assim como se o produto em si ele está em perfeita qualidade para uso, tá? Depois desse item aí, eles vão fazer o registro dos itens e também o registro da nota no sistema, tá? Que no caso seria então o WMS, ao qual eles utilizam. Depois desse ponto, vamos para o armazenamento, que aí então eles vão fazer a organização, e também vai organizar também pela categoria do produto, dependendo também das suas origens, das suas características, enfim, eles vão fazer toda a organização desse produto para então, antes mesmo de ser gerado o pedido, para então chegar na mão do cliente. Aí então eles vão estar fazendo isso através do WMS, que no caso eles vão depender do WMS para poder então garantir o maior controle, assim como também a gestão do seu estoque, assim para poder chegar na mão do cliente final, do consumidor final. Depois já vou começar a fazer o próprio WMS vai começar a fazer o processamento dos pedidos lá do e-commerce, tá? Aí de lá do e-commerce, então eles vão puxar todas as informações do pedido via WMS, então já começar a realizar então o recebimento dos pedidos, assim como a verificação, ou seja, no caso o check-in daquele pedido, ou seja, para ver se a quantidade dos itens que estão pedidos estão de acordo com as informações do WMS aí, para poder fazer então a outra etapa do processo. Depois aí vem o packing, né, a embalagem, o empacotamento, que no caso eles vão fazer o empacotamento e a rotulagem desse produto, desse item, para poder então fazer o envio dele, né? Que aí nesse caso eles vão utilizar, né, pode ser tanto o QR Code quanto também o código de barras para poder fazer tudo isso, tá? Depois o envio, que aí nesse caso vai ser o preparamento para o envio, ou seja, dependendo da modalidade daquele pedido, para poder então fazer isso. Isso também é muito comum, pessoal, também no fulfillment. Que aí ele vai oferecer diversas modalidades de envio para que então você possa fazer então a entrega para o seu cliente. Então é muito interessante porque existem diversas coisas que você pode estar utilizando diretamente no e-commerce para poder então implementar através desse tipo de sistema de envios, que então no caso seria o fulfillment. Que inclusive também o Mercado Livre ele tem aí sua gama de serviços aí, incluindo também os serviços full, os serviços flex, para então garantir maior comodidade para o cliente para receber então o seu produto em casa. Depois, claro que se no caso o produto não tiver conformidade, se o produto ele veio avariado para o cliente reclamou, para então realizar então a devolução diretamente via e-commerce,
Então aí vai ter a gestão, aí no caso, ou eles vão ter que realizar a gestão dessas devoluções. Nesse caso aí, eles vão ter que realizar o recebimento dessas devoluções desses produtos. Dentro dessa devolução desses produtos, eles vão ter que verificar diretamente com o varejista, né, que realizou então a distribuição diretamente para o Dark Store, para saber exatamente o que houve com aquele item, se aquele item já veio avariado já de fábrica, certo? E aí então eles vão ter que levantar todas essas informações. Então por isso que a gestão de devoluções aí é muito importante nesse caso, fazendo parte então da logística reversa. Depois, aí nós temos aí a parte que vai introduzir também todos os processos do Dark Store, que no caso seria a tecnologia e a automação. E aí, nesse caso, também é o WMS, que vai ter muita importância, não somente para a gestão da demanda de pedidos, como também para a acuracidade desse estoque, que vai necessitar aí de que ambas as informações elas possam estar totalmente integralizadas para então fazer a formulação do meu pedido vindo para todas as etapas do processo para poder então entregar para o meu cliente. E é claro que a automação, nesse caso, ela pode ser realizada através de robôs, dentro desse tipo de distribuição, que também é muito comum, tá? Que vai possibilitar que você possa ter aí uma maior gama de possibilidades aí de poder trabalhar com diversos produtos, com diversos itens aí dentro do seu armazém, dentro do sua distribuição. Nesse caso do Dark Store aí, como não tem funcionário nenhum, então vai praticamente os robôs ou então o próprio sistema sozinho então vai realizar tudo isso para então poder fazer a automação, né, na realidade vai fazer tudo isso para poder então fazer a entrega para o meu cliente final, para o meu consumidor. E aí então a análise e otimização, né, que também vai ser muito precisa também para esse tipo de distribuição, que no caso seria o Dark Store, que vai utilizar aí os KPIs, né, que vão medir a produtividade, né, o desempenho da produtividade da minha operação, se vai precisar, e também um aprimoramento contínuo aí, né, que no caso vai envolver aí toda a parte de produtividade da minha operação. Então, ou seja, são indicadores, né, que vão estar fazendo então a análise precisa da minha operação e também da produtividade da minha operação em si. Então, nesse caso, como funciona aqui o Dark Store, eu pude mostrar aqui para vocês aqui numa ilustração um pouquinho mais específica como funciona então o Dark Store. Então a gente vai então falar mais um pouco aí sobre as desvantagens, né? Quais são os prós, os contras de você então utilizar aí o Dark Store dentro da sua operação. Agora já na parte dos desafios aí, né, que vai ser bastante aí no caso para a implementação, pelo menos aqui do Dark Store aqui no Brasil. No caso vai ser a logística, né? Porque aí nesse caso vai ter muitos problemas aí para poder, nesse caso aí, fazer a gestão de distribuição, que pode ser um pouco complexa para fazer então a distribuição em áreas densamente não povoadas, né? Que aí vai envolver muito a questão aí também das áreas também para então poder então fazer essa distribuição. O investimento inicial, que você nesse caso aí, você precisa ter um payback de investimento muito alto para poder então implementar então o Dark Store dentro da sua operação, porque você vai precisar de sistema, você vai precisar aí de uma automação para poder realizar tudo isso. Se for necessário também você colocar robótica também na operação para poder agilizar mais o processo também, vai ser um custo muito alto, como eu já falei aqui diversas vezes aqui no canal. Não é muito barato você colocar um robô dentro de uma operação para poder trabalhar, tá? Não é tão simples, não é tão fácil assim para poder, mas nesse caso vai depender muito da sua demanda e também do seu investimento para poder fazer tudo isso.
E também a competição, né? A partir do momento que as dark stores aí estão tomando corpo, estão tomando proporções, elas podem então entrar em competitividade com players maiores, uma vez que eles conseguem então realizar toda a demanda de pedidos sem ter colaboradores dentro da operação para poder então fazer isso, agilizando o processo e ganhando mais rapidez na entrega para o cliente final, para o consumidor final. A gente tem alguns cases de sucesso aí que já realizam então um trabalho impecável para então realizar as entregas diretamente para o consumidor final através do Dark Store. Um deles aí, que seria um dos principais, seria o Amazon, né? Que a gente já tem um vídeo no canal falando então um pouco sobre o serviço da Amazon, inclusive também sobre o Amazon Fresh, que é um serviço de compras ao qual o cliente ele compra pela internet e ele então recebe FLV, frutas, verduras, legumes, produtos fresquíssimos diretamente na sua casa. E é claro que exige também uma loja física da Amazon Fresh também nos Estados Unidos, também, né, que possibilita também outras formas de pagamento também das suas compras, né, inclusive facilitando então para que o cliente ele possa ter a comodidade de então receber os seus produtos, né, os seus alimentos diretamente no conforto da sua casa. E também a Ocado, né, que é exclusiva no Reino Unido, que também tem intensificado também muito as suas ações diretamente no Dark Store, possibilitando então para que clientes e também parceiros possam então receber as suas encomendas, receber então as suas entregas também no tempo certo. Então pode falar então sobre o futuro, né? O que então pode se esperar do Dark Store daqui para alguns anos? A gente entende que desde o começo da pandemia para cá, o Dark Store tem tomado novas proporções e facilitando então, criando então uma nova logística de distribuição, que seria então o Omnichannel, que está aí tomando novos sentidos, novas proporções e que estão aí facilitando a vida das pessoas. Então a gente pode então ter as tendências aí, que nesse caso no Dark Store vai ser aí o aumento das compras online, assim como também a alta demanda de pedido, para que então possa então ser realizada essas entregas rápidas, tá? Isso vai depender muito de como vai se comportar o mercado daqui para frente. A gente entende aí que as vendas por e-commerce aí, vista aí 4 anos para cá, tem crescido e muito. Isso porque as pessoas estão querendo comprar pela internet, não estão mais querendo comprar nas lojas físicas mais. Isso já é uma realidade. Então, inclusive, as lojas físicas também estão tendo que partir para novas estratégias para então fazer com que aquele produto que aquele cliente busca no site possa então chegar o mais rápido possível na casa do cliente. Isso são estratégias que os grandes varejistas aí estão realizando para poder então facilitar tudo isso, tá? E aí a gente tem, no caso das inovações, a automação e inteligência artificial, né, totalmente trabalhando integradas para tornar então as dark stores mais eficientes. Isso significa, aí nesse caso, que a gente vai ter aí um grande avanço da tecnologia, né, tanto para a gestão de armazéns, assim como também na gestão dos centros de distribuição, né? Porque aí então a partir do momento que eu tenho um WMS que possa fazer então a gestão do meu estoque e também possa fazer também controlar a demanda dos meus pedidos, que é gerado dentro da minha operação, isso daí vai ser muito benéfico, então vai trazer uma curiosidade enorme para a operação em si e facilitando também com que o cliente ele possa ter a sua operação cada vez mais eficiente. Então, nesse caso, resumindo aí, as Dark Stores aí é uma solução inovadora para o varejo online, facilitando então, fazendo com que a vida do cliente em si ela possa ser cada vez mais facilitada.
Esperamos que você tenha gostado desse conteúdo. Compartilhe aí com mais gestores de logística, com mais profissionais de logística. Também, se você atua com o Dark Store também, deixa aqui nos comentários para que então a gente possa estar batendo papo, possa estar interagindo. Você que ainda não é inscrito no nosso canal ainda, vai lá, se inscreve lá, deixe seu like, compartilhe também, ative as notificações para que então os algoritmos do YouTube possam entender que você possa estar por dentro do nosso conteúdo. E é isso por hoje, um beijo para o próximo vídeo, beijo, valeu!